Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a montagem dos meus bolos, ok? Bom, primeiro eu pego dois plásticos, aqueles de hortifruti que a gente vê no mercado, ou então aqueles de guardar alimento na geladeira, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Eu pego esses dois plásticos, forro a minha forma, a mesma que eu assei o bolo, ok? Para mim começar a minha montagem. Então eu pego o primeiro disco de massa, coloco dentro da minha forma, dou uma puxadinha no plástico, tá? Para ele não ficar no meio do recheio e dificultar a retirada do bolo depois, ok? Pego a minha caldinha de leite condensado e água, que eu já ensinei aqui no canal, rego o bolo e agora eu vou pro recheio. O recheio eu coloco dentro de uma manga de confeitar para me ajudar a espalhar esse recheio por todo o bolo. Por que eu faço isso, pessoal? Porque a manga de confeitar, ela me ajuda na proporção do recheio. Então ela me ajuda a dosar esse recheio, né? Até porque é um bolo pequeno. Então eu consigo colocar uma quantidade suficiente de recheio sem ficar exagerada. Mas a manga de confeitar, ela me proporciona saber a altura que esse recheio vai ficar e também distribuir bem ele pelo bolo. Então, no meio vai ter uma quantidade de recheio, nas pontas vai ter a mesma quantidade, ok? Aí eu pego uma colher ou uma espátula e dou uma passadinha por cima, de leve, tá, pessoal? Não é para apertar esse recheio, senão você perde o volume dele, ok? Isso é só para facilitar, para poder colar melhor a segunda camada de massa, ok? Pego a minha segunda camada de massa, coloco por cima desse recheio, dou uma puxadinha no plástico novamente, tá? E a gente repete o mesmo processo. Vou pegar minha caldinha, vou umedecer o meu bolo. Como vocês podem ver, eu coloco a calda nele todo e na segunda vez eu passo bem rápido, tá? Porque se eu passar devagar novamente, vai ficar muito encharcado esse bolo, ok? Pego o meu recheio novamente, começo pelas bordas, tá? Porque aí como eu disse, eu já vou saber a altura que esse recheio vai ficar, ok? E depois vou completando o meio. Novamente, pego a minha espátula, dou uma passadinha e vou para a terceira camada de massa. Molho novamente e recheio de novo. Na última camada de recheio, eu caprichei um pouquinho mais, tá? Para o meu bolo atingir a altura da forma, tá? Então eu sei que o meu bolo vai ficar exatamente do tamanho da forma. Dou uma passadinha com a espátula novamente e coloco a minha última camada de massa. Como vocês podem ver, ficou exatamente do tamanho da forma, tá? Aí molho essa última camada e pronto, pessoal, tá finalizada a montagem do meu bolo. Aí agora eu fecho esse plástico, tá? Dou uma puxadinha, claro. Fecho esse plástico, coloco um outro plástico desse por cima, ou então um plástico filme, e coloco na geladeira de um dia pro outro, ok? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitem essa dica. Até a próxima!